Hoje eu quero falar sobre o Pai Pastor. Quero meditar no Salmo 23 com você e aprender com Deus como cuidar dos nossos. Eu não sou pai, não tem problema. Você cuida de alguém? Quem cuida de alguém? Quando a gente tem Deus, Jesus como modelo, a gente aprende a cuidar dos outros. Quem quer aprender a cuidar dos outros aqui? Amém? Levanta as duas mãos para o céu, assim, sinal de rendição total a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta tarde. Eu abro o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Salmo 23, se você trouxe Bíblia, abra lá. Se não trouxe, esse salmo muita gente sabe de cor. Eu lembro que a minha mãe, a gente ia para o colégio e ela fazia a gente recitar o Salmo 23. Mas vamos ler aqui o salmo. Se trouxe Bíblia, se não trouxe Bíblia, acompanha aí na tela. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei a versão antiga, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Uma salva de palmas para vocês. Eu estava lembrando de uma oração que o Beni fez por mim agora. Quando ele era pequenininho, um dia assim, eu estava no momento de oração. Filho, você tem um pedido de oração? Ele falou: tem. O que foi? Para o meu pai deixar de ser burro. Ela falou: por quê? Ela falou: não, pai, mãe, é que às vezes eu peço para o pai, para ele me passar o pão, ele me passa a manteiga. Eu sou muito desligado, mas eu estou lembrando dos salmos. Deu certo a oração do Benício. Hoje eu quero falar com você sobre cuidado pastoral. Sabe, o Dia dos Pais me provoca algumas reflexões. Os meus filhos estão crescendo e muitas vezes eu fico me perguntando se eu estou fazendo um bom trabalho. Será que eu estou cuidando como deveria? Será que eu estou conseguindo passar os valores de Deus, tocar o coração deles? Eu estou em falta como pai? Eu estou em falta como pastor da minha casa, como sacerdote do lar? Será que você está em falta? Está cuidando bem? Esses dias eu fui levar o Beni num treino, e normalmente quando ele vai treinar eu levo um livro e fico lendo. E na hora que eu estava saindo do carro, ele falou: pai, você pode deixar o livro hoje no carro? Eu falei: por quê, filho? Eu quero que você me assista, que você me veja. Sabe, às vezes a gente está distraído com as coisas da vida, e a gente perde de ver os nossos filhos. A gente deixa de assistir eles crescerem. Perdemos a bênção de ver Deus agindo na vida deles. O Salmo 23 nos fala sobre o cuidado de Deus. Davi vai usar a figura do pastor de ovelhas para nos mostrar como Deus cuida de nós. E eu creio que Davi fala com propriedade sobre esse tema, porque ele tinha sido pastor de ovelhas. Na casa de Jessé, seu pai, ele já tinha dormido no relento, ele já tinha lutado contra feras, ursos, leões, já tinha passado por perigos e adversidades para cuidar do seu rebanho, das suas ovelhinhas. Mas por que o cuidado de um pastor de ovelhas é tão importante para o rebanho? Como que a negligência desse trabalho afeta as ovelhinhas? Em primeiro lugar, eu diria que a negligência do pastor de ovelhas, ele é quase fatal. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as ovelhas são indefesas. Pra você ter uma ideia, uma ovelha, se ela virar de costas assim,
ela não consegue virar sozinha. Ela acaba morrendo afogada com o seu próprio peso. Ela precisa até do pastor para se desvirar. A ovelha, ela é míope. Ela não enxerga direito. Por isso, ela facilmente se desvia do caminho. Ou ela entra em águas profundas e por causa da sua lã molhada que fica pesada, ela não consegue nadar. Ela afunda. Da mesma maneira, a ovelha, ela não sabe se defender. Além de dependente do pastor, ela não sabe se defender sozinha. Ela não tem garras. Os seus dentes não são apropriados para contra-atacar um predador. As ovelhas precisam do pastor. Hoje eu quero dizer para você, a tua família precisa de você. Os teus filhos precisam de você. A sua esposa precisa de você. O seu marido precisa de você. Hoje eu recebi a cartinha dos filhos. E foi tão legal, a Nina escreveu assim que eu era o herói dela. E eu fiquei lembrando na época que nós tínhamos um projeto social aqui na igreja, um grupo de meninos que nós cuidamos, meninos inteligentes. Tinha um menino especial, ele fazia rap, ele sabia dançar break, era um menino muito social. E ele falou para mim que o herói dele era o traficante. Sabe por que na ausência da figura do pai, o traficante era quem provia em casa, quem lhe dava presentes, quem o protegia. De alguma maneira, a sua virilidade representava uma figura que o impressionava. E aquele menino foi crescendo com aquele modelo deturpado que tanto trouxe prejuízo para a sua vida. Eu nunca me esqueço quando nós fomos fazer uma visita aqui no projeto que nós temos lá no Parolim, tinha uma casa pegada fogo e com um grupo da igreja fomos reformar uma casa. E eu lembro que quando nós estávamos saindo, eu encontrei um menino assim muito bonito. Ele devia ter uns 3 anos de idade, 4 anos. Ele estava sentado na soleira da porta. Ele começou a acenar para mim com um sorriso lindo. Eu comecei a dar tchau para aquele menino. E quando virei na esquina, a missionária que estava do meu lado disse para mim: olha aí os pais dele. Estavam jogados no chão, completamente drogados, alucinados. E eu lembro que naquele dia eu entrei no carro e eu comecei a chorar, porque o que aquele menino fez? Por que ele tinha que passar por isso? Mas a verdade é que, por vezes, os meus estão acenando na soleira da porta. E alucinado com as coisas da vida, nós corremos de lá para cá. E deixamos os nossos sozinhos, indefesos. E sabe, quando não ocupamos o lugar que deveríamos ocupar, talvez más influências ocupem, modelos errados. Talvez os nossos filhos sejam atacados por predadores, se tornem sufocados pelo próprio peso que não conseguem carregar. Hoje eu gostaria de te convidar a ser um pai pastor, uma mãe pastora, alguém que cuida dos seus. Hoje eu queria te desafiar a desempenhar bem o sacerdócio do lar. Hoje eu queria, em nome de Jesus, trazer a consciência que você precisa proteger os seus, guardar a sua casa, guardar a sua família, cuidar deles bem. Quantos querem fazer isso? Mas talvez você me pergunte: mas como que eu posso saber fazer isso? Se eu nunca tive um modelo, se ninguém cuidou de mim, como é que eu vou saber cuidar bem dos meus? Se queremos aprender a cuidar dos nossos, precisamos estabelecer Jesus como nosso modelo. É muito interessante o Salmo 23, porque ele está no meio de 2 salmos messiânicos. O Salmo 22, se você ler com atenção, ele vai falar a respeito, pré-anunciar a morte de Jesus, como ela seria. Leia esse salmo, tem detalhes muito interessantes ali, que apontam para Jesus. O Salmo 24, ele fala da glorificação de Deus, da sua vitória, da sua ascensão. E no meio está o Salmo 23, que também é um salmo messiânico, que aponta para o cuidado
do Messias. É por isso que Jesus, em João 10, vai se apresentar como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que chama as ovelhas pelo nome e que dá a sua vida por elas. Jesus é um modelo, sim, sempre, para a família. É por isso que a Bíblia vai nos mostrar lá em Efésios, maridos, cuidem das suas esposas como Cristo ama as suas esposas, como Cristo amou a sua, se necessário for, tanto a sua vida por elas. Talvez lhe faltem modelos, mas hoje eu queria te apresentar o que a Bíblia nos ensina sobre o cuidado de Jesus, o bom pastor. Hoje eu queria que você aprendesse a ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, alguém que cuida dos seus, olhando para o modelo do pai pastor, do Pai do céu, de Jesus, o nosso modelo, o bom pastor. Quantos querem aprender com Cristo a cuidar dos seus? A primeira lição que eu aprendo é que se queremos aprender a cuidar dos nossos com Jesus, precisamos fazer isso aprendendo a ser cuidados. Aprenda a cuidar, primeira lição, aprenda a cuidar sendo cuidado. Repete comigo, aprenda a cuidar sendo cuidado. Diga para a pessoa assim, aprenda a cuidar sendo cuidado. Como é que começa esse salmo? O Senhor é o quê? O meu pastor. Davi está falando, o Senhor é o quê? O meu pastor. Quantos querem aprender a cuidar? Repete comigo, o Senhor é o meu pastor. É no relacionamento com Jesus, é no relacionamento com Deus, quando Ele se torna o nosso pastor, que aprendemos o que é a paternidade, o que representa cuidar bem dos outros, como isso funciona. Eu nunca me esqueço, no comecinho do meu ministério, eu atendi uma menina, hoje ela é missionária na África, e ela veio com a Bíblia toda cheia de anotações, ela marcou um horário, ela tinha dúvidas da Bíblia, e eu lembro que eu folhei assim a Bíblia daquela menina, e eu fiquei impressionado, todas as folhas tinham algum tipo de anotação, e eu falei, nossa, você lê bastante a Bíblia? E ela disse, sim, todos os dias. E ela começou a fazer perguntas, e depois de uma meia dúzia de perguntas, eu disse para ela, mas me conta, o que você veio de fato fazer aqui? E ela baixou a cabeça e ficou emocionada. E nós começamos a conversar um pouco sobre a sua família. E eu achei tão bonita a história do porquê ela lia tanto a Bíblia. Seus pais se separaram. Seu pai tinha uma enfermidade, uma doença, um distúrbio. E por conta disso o casamento não deu certo. E os pais separados, a mãe estava trabalhando. Um dia o pai veio a visitar. E ele chegou em casa e a menina ficou tão feliz. Ela começou a trazer lanche para o pai, agradar o pai, porque ela não queria que ele fosse embora. Mas foi dando o horário da mãe voltar para casa, e a menina vendo, e o pai vendo que ia dar confusão, ele então começa a se despedir da filha para ir embora. Mas quando ele chega na porta, a porta está trancada. Ela tinha trancado a porta e escondido a chave. E o pai falava, filha, me dá a chave, eu preciso ir embora. Filha, me dá a chave, eu preciso ir embora. E ela falava, pai, fica. Pai, fica. E para não dar mais confusão, ele pulou a janela da casa. E ela ficou na janela chamando o pai. E sabe, na ausência do pai, ela disse para mim naquele dia, Jesus é o meu pastor, Ele é o meu pai. Eu leio a Bíblia todos os dias porque eu não quero passar um dia sequer sem falar com o meu pai. E Ele tem me suprido. E ela foi contando as experiências dela com Deus, como ela experimentou o cuidado do pai. Ei, talvez você veio aqui e o seu pai falhou com você. Ele foi um pai ausente,
Ele não te supriu nas expectativas que você tinha na paternidade, você sofreu decepções. Mas eu quero te apresentar um Pai que não falha, um Pai que cuida de nós todo o tempo. Jesus, o nosso Deus, o bom pastor. Você quer aprender a cuidar dos outros? Diga assim: o Senhor é o meu pastor. Eu aprendo cuidando. É assim, sabe? Eu gosto tanto de contar para os meus filhos as experiências que eu tenho com Deus. Às vezes eu vou pôr eles para dormir. Lembro de um dia que eu falei assim: hoje eu vou contar a história que faz criança perder o sono. Estavam os meus filhos com os meus sobrinhos. Eu vou contar histórias que, assim, terríveis. E eles: é essa que a gente quer, essa que a gente quer. E aí eu comecei a contar história de experiência que eu tinha no presídio, com endemoniado, com tudo que você pode imaginar. E eles falavam: conta mais uma, conta mais uma. Até hoje, quando eu vou pôr meus filhos para dormir, eles falam: pai, conta uma história. Eu começo a falar: não, a gente quer as tuas histórias. Quantos querem desempenhar um bom sacerdócio em casa? Você vai aprender sendo cuidado. Jesus é o meu pastor. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo nesse texto sobre o cuidado que precisamos desempenhar dentro de casa: use as ferramentas certas. Use as ferramentas certas. É muito interessante que no Salmo 23, a Bíblia vai nos apresentar uma série de ferramentas que faziam parte do indumentário, que faziam parte do equipamento do pastor de ovelhas. E de alguma maneira, essas ferramentas nos ensinam sobre como cuidar dos outros. A primeira ferramenta que eu encontro na Bíblia é a vara e o cajado. Nós acabamos de dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas que ferramenta era essa? Como ela era usada? É interessante porque a vara e o cajado muitas vezes eram a mesma ferramenta. De um lado era a vara, de outro lado era cajado. Normalmente de madeira, a ponta achatada era a vara. Para que servia a vara? A vara servia para corrigir, para disciplinar a ovelha. Quando ela não obedecia, estava indo no caminho errado, dava uma cutucada na vara com a vara, e a ovelha entrava no prumo. A vara também servia para enfrentar os predadores. Quando vinha a raposa, o lobo, a cobra, era com a vara que o pastor de ovelhas espantava os predadores. Mas quando ele virava a ferramenta do outro lado, virava cajado. E para que servia o cajado? O cajado tinha aquela ponta curva assim, né? E servia para quê? Para resgatar a ovelha quando ela se perdia no arbusto, ou quando ela se metia na correnteza, aí ela ia afundar, ia se afogar. Também servia para trazer para perto, para aproximar. Sabe, se você quer ser um sacerdote do seu lar, que cuida bem dos seus, você precisa usar as ferramentas certas. A primeira ferramenta que a Bíblia nos apresenta e que nos ajuda a disciplinar, corrigir, ensinar, é a sua palavra. O problema é que muitos de nós queremos cuidar dos nossos sem usar a ferramenta da palavra de Deus. Educamos conforme modelos que copiamos, que ouvimos na internet, conselhos dos psicólogos atuais, dos doutores de educação. Ou você vai procurar uma série lá da senhora que ensina como é que faz as coisas em casa. Ei, em nome de Jesus, você quer cuidar bem dos seus? Ensine, ministre a palavra de Deus na vida deles. Sabe, lá em casa, normalmente, quando nós fazemos uma correção, a gente de alguma maneira liga isso a um princípio da palavra de Deus. Eu já compartilhei aqui dos mandamentos de casa.
Nessa casa a gente não tem gritaria. Por que não tem gritaria? Às vezes estão lá gritando, se pegando, fala, longe de vós toda ira, cólera e gritaria. Vou ensinar o que está na palavra. Está lá, sobra um monte de comida no prato. Fala, a Bíblia diz que o irmão do preguiçoso é o desperdiçador. Não pode, tem que... E aí esses valores, eles vão sendo inculcados. Até quando vai disciplinar o filho, fala assim, sabe por que você está recebendo disciplina? Porque a Bíblia diz que quem não usa vara em casa está condenando o filho à morte. E se eu não obedecer a Deus, eu vou me ver com ele. Ei, eu não sei. Mas antes de qualquer coisa, você quer pastorear bem, eu não sei que livro você está lendo, que conceito você está seguindo, que ideia de quem, mas eu quero dizer, tem um manual que é poderoso, e se chama Palavra de Deus. E se você ministrar a Palavra de Deus, ao ensinar os seus filhos, a educá-los, a cuidar dos seus, você vai ver o poder dessa palavra que é viva, transformando a vida deles. Agora, a palavra não serve apenas só para corrigir. A palavra de Deus nos aproxima. Porque quando derramamos ela sobre o coração dos nossos, nos momentos de dificuldade, essa palavra que é poderosa traz refrigério para a alma, traz cura, traz renovo. E quando somos ministros dela, como bons pastores, vemos o poder da palavra de Deus em ação entre os nossos. Esses dias meu filho pegou meu caderno de oração e ele começou a ver os textos bíblicos que eram resposta de Deus para a minha vida. E ele falou, pai, você pergunta as coisas e o texto tem tudo a ver com o que você perguntou. Como é que faz isso? Eu falei, é que Deus fala, filho. Em nome de Jesus, para todo dilema na tua casa, vai ter respostas encontradas na palavra de Deus. Quem quer cuidar bem dos seus? Domine a palavra. Use o cajado, a vara, ensine, repreenda. Não tenha medo de repreender, não tenha medo de confrontar. Tem tanta gente indo por ideias, seguindo ideias equivocadas, que são contrárias à palavra de Deus. Se você não repreender os seus filhos, você vai perdê-los. Em nome de Jesus, use a palavra. Segunda ferramenta, o óleo. A Bíblia fala que ele vai derramar óleo sobre a cabeça. Mas como que isso era usado no contexto do pastoreio das ovelhas? É muito interessante porque o óleo ele tinha várias funções. Primeiro, a função de repelente. Quando chegava no verão, os mosquitos vinham, punham lava no nariz da ovelha, e incomodavam. Então, eles passavam óleo para repelir. Também, o óleo era passado na ovelhinha para cuidar das feridas, dos machucados, tratar. O óleo era usado também, sabia, para trazer paz. Porque na época do acasalamento, os bichos ficavam bravos. Eles passavam óleo no chifre do carneiro, para quando batesse, escorregasse e não machucasse. E sabe, quantos querem cuidar bem dos seus? Levante as mãos. Tem uma ferramenta que você não pode negligenciar, que é o óleo do Espírito, a unção do Espírito. Deixa eu te dizer algo. Você quer ter autoridade entre os seus? Quantos querem? Existe uma autoridade que vem do alto. E essa ninguém contesta. Se Deus derramar óleo na sua cabeça, não importa se você é experiente, se você não é, se é mais novo, se é mais velho, não importa. Se Deus derramar óleo na tua cabeça, você vai ser autorizado entre os seus. Eu respeitava o meu pai. Porque quando ele dizia que uma coisa ia acontecer, ele tinha orado, acontecia. Porque Deus derramou óleo sobre a cabeça. Unção de Deus. E sabe, nós não temos capacidade de ler o coração dos nossos. Não temos capacidade para perceber as batalhas espirituais, as batalhas da mente, os dilemas que eles estão vivendo.
elas passam muitas vezes desapercebidas por nós. Os bichos, os insetos ficam em volta. O inimigo, esses dias eu fui ministrar libertação na vida de uma menina, eu expliquei para ela. Os demônios são como moscas, ratos. Eles ficam procurando lixo dentro da gente. Aonde tem lixo, vem barata, mosca, bicho. Quando a gente tira o lixo, elas vão embora. Em nome de Jesus, se tem lixo no teu coração, hoje eu quero declarar liberdade no Senhor. Joga fora o que está ruim aí dentro. Ódio, ressentimento, mágoa, vício. E os demônios vão sair em retirada. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando o óleo é derramado sobre a nossa cabeça, a gente percebe realidades espirituais. Existe um incômodo que vem da parte de Deus. O Senhor mostra dilemas do coração. Eu nunca me esqueço, no começo desse ano, eu estava incomodado em relação a uma amizade do Beni. Ele fez um comentário na mesa, assim, ingênuo, e aquilo me incomodou. E eu comecei a orar: Deus, se isso é do Senhor, me revela, me mostra. E aí a Sil recebe uma ligação de uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos, que tinha sonhado que o Beni tinha um amigo que era uma má influência na vida dele, que precisava falar isso para a gente. Olha que coisa! Eu chamei meu filho, expliquei, falei para nós orarmos pelo menino e para que ele tomasse determinadas providências. E pela graça de Deus, o Senhor guardou a minha casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Quantos querem cuidar bem dos seus? Você precisa da palavra, mas você precisa do óleo do Espírito, porque ele vai revelar o coração, os perigos, os insetos, o que está em volta. Ele revela tudo. Você crê nisso? A Bíblia também fala de uma outra ferramenta, o cálice. E o meu cálice transborda. Alguns autores vão dizer que o cálice era uma espécie de bebedouro artificial nas regiões áridas, que eles levavam as ovelhas para tomar água ali. Mas também na cultura do Oriente Antigo, o cálice transbordando representava a honra do anfitrião. Quando você ia na casa de alguém, ele ia encher o cálice. Você terminou de beber, ele ia encher de novo. Ia encher de novo, ia encher de novo. Isso era maneira de dizer: você é bem-vindo, eu quero te honrar, você é honrado aqui. Ei, preste atenção. Quantos querem cuidar bem dos seus? Precisa haver honra na sua casa. Precisa haver honra na sua casa. Se você ler a Bíblia, vários momentos ela fala sobre honrar pai e mãe, ela fala sobre honrar a esposa, ela fala sobre não irar os filhos, mas honrar os filhos. Se você quer cuidar bem dos seus, você precisa aprender a honrar. E honra não é apenas respeito. Eu entendo que honra também é uma maneira de afirmarmos os propósitos de Deus na vida dos nossos. Reconhecermos o bom depósito que Deus derramou sobre eles e incentivá-los, empurrá-los na direção certa em nome de Jesus. Eu gosto lá em casa, assim inventou um negócio chamado Taça da Honra. Quando vem uma conquista de um filho, pode ser um campeonato, pode ser uma nota boa, pode ser uma etapa que ele passou, venceu, perdoou alguém, ela prepara a mesa e coloca a taça da honra. E às vezes é o Beni que ganha a taça, às vezes é a Nina, às vezes sou eu, às vezes a gente prepara a mesa para ela. Mas eu posso dizer que na minha casa tem honra, e porque tem honra tem bênção de Deus. Ei, pai, não deixe os seus filhos desrespeitarem a sua mãe. Os coíba. Pode ser um tom de voz, pode ser o jeito errado, porque tem que haver honra na sua casa. Da mesma forma, mãe, não deixe o seu filho fazer da mesma maneira. Quando o seu marido perder o tom, ajude-o. Quando a sua esposa perder, e não é na frente dos filhos, porque senão não tem honra, você vai desautorizá-lo. Mas se houver honra na sua casa, se houver sim um padrão de honra na sua casa, a bênção do Senhor vai chegar sobre os seus. Amém? Quantos creem nisso?
Quem quer cuidar bem dos seus? Primeiro, aprenda sendo cuidado. Segundo, use as ferramentas certas. Terceira lição, não negligencie nenhum papel. Essa é difícil. É muito interessante porque quando a Bíblia fala e apresenta o cuidado de Deus no Salmo 23, ela vai apresentar vários papéis que ele desempenha. Por vezes a Bíblia o chama de pastor. Por vezes ela o apresenta como protetor no Salmo. Outras vezes como guia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Outras vezes ele aparece como médico, que derrama óleo, que refrigera a alma. Outras vezes ele é apresentado como um encorajador. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Vai lá, enfrenta. Ele prepara a mesa, vai lá. Empurra, resolve. Você consegue, você é capaz. Sabe, são tantos os papéis. Quantas vezes Deus me empurrou para algumas situações que eu achava que não era capaz. Quantas vezes, o Senhor me guiou, me protegeu, me curou. O problema é que muitas vezes nós negligenciamos o nosso papel de cuidado e justificamos isso porque desempenhamos bem um outro papel. Porque eu sou provedor, então eu acho que eu não preciso cuidar da alma, do coração do meu filho. Porque eu trabalho para pôr comida em casa, eu acho que eu não tenho que ser o pastor, o sacerdote do lar. Porque eu sou o protetor, muitas vezes eu justifico a negligência em outro papel. Nós fazemos isso. Na verdade, porque desempenhar bem todos esses papéis é um desafio para todos nós. Na verdade, nós nos acomodamos. Existem papéis que nós não queremos desempenhar, ou não nos sentimos capazes. Na verdade, desempenhá-los envolve tratar dilemas do nosso coração, então a gente fica inerte. Deixa passar. Em nome de Jesus, Deus vai te usar nos diferentes papéis que você precisa desempenhar. E com a unção do Espírito que te capacita, você vai ser bem-sucedido em todas elas. Quantos desejam isso? Abre fala assim, levanta suas mãos, diga: Deus, eu não sou capaz. Me ajuda a ser um bom provedor do meu lar. Me ajuda a ser um bom pastor dos meus. Me ajuda a ser o encorajador. Me ajuda a ser, Deus, aquele que é um médico, que cuida da alma, que entende os dilemas. Me ajuda, Pai. Sabe, esses dias, Deus me incomodou. Na verdade, uns anos já. De alguma maneira, sabe aquele ditado? Em casa de ferreiro, espeto é de pau. Deus me incomodou. Porque o papel de pastorear os meus filhos, eu tinha transferido para minha esposa. Eu pastoreava todo mundo. Mas quem sempre punha para dormir e contava história era a minha mulher. Era o papel dela. E essas coisas vão acontecendo na dinâmica do lar e a gente não percebe. Ela levava na escola, ela buscava da escola, ela fazia uma série de obrigações pastorais. E o meu papel, por causa da correria da vida, estava sendo negligenciado. E um dia o Espírito Santo me incomodou, de uma forma muito clara, num período de férias. Eu entendi. E eu tomei uma série de providências, combinei com a minha esposa, inclusive, para que nesse papel eu não falhasse. Você tem falhado em algum papel? Existe alguma atribuição que é tua,
que você precisa da graça de Deus para melhorar? Feche seus olhos agora e pergunta a Deus no cuidado dos meus. Tem algum papel que eu não estou desempenhando bem? Tem algum papel que o Senhor quer me ajudar a crescer, melhorar? Ou fazer eu enxergar, eu olhar? Eu não pastoreio, eu não cuido do coração. Eu não sou encorajador, pelo contrário, eu travo os meus. O que Deus está te mostrando? Eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso em nome de Jesus. Quarta lição. Não negocie o seu testemunho. Amém? Não negocie o seu. Fala de novo, não negocie. Ele não é negociável. Eu gosto do livro que o John Bunyan escreveu, O Peregrino. Quem já leu esse livro? Ele vai usando a figura de vários lugares para falar das provas que o cristão passa na vida. Ele fala do pântano do desespero, da feira das vaidades. Ele fala da cidade da destruição. São vários lugares que ele usa de forma figurada para falar das provas que nós passamos. E o mesmo acontece no Salmo 23. Ele vai usar várias figuras que envolvem lugares aonde o nosso testemunho é provado. Ele fala das águas tranquilas e dos pastos verdejantes. Como é que é teu testemunho? Diante da bonança da vida, das bênçãos que chegam. O que você faz? Quando chegam recursos, você é fiel? Você cuida dos outros? Ou você gasta com futilidades? Você está ensinando os seus a serem simples, humildes? Ou superficiais, rasos? Ele continua, ele vai falando de outros ambientes. Ele vai falar da vereda da justiça. Sabe, na vida a gente vai ser testado. Existem atalhos, caminhos mais fáceis. Às vezes na frente do filho a gente mente para receber benefício, para receber desconto na porta do cinema, do teatro. A gente sonega imposto e o filho sabe. Se tem um lugar que nós nos desnudamos é em casa. Você paga a propina, você dá um jeitinho e ele está vendo. A Bíblia fala de outros lugares. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Como é teu testemunho? Diante dos lutos, das perdas. Como é que é teu testemunho? Quando as coisas não vão bem. Quando as coisas parecem escuras, difíceis de entender. O vale da sombra da morte era um lugar íngreme, tão profundo. Davi passava pelos desfiladeiros com as ovelhas e ele sabia o que representava, a dificuldade de passar por aquele lugar. Talvez, como é que você reage diante das crises? Como que é o teu testemunho? Você se apega em Deus ou você critica tudo e todos? Você resmunga ou você ora mais? Você bendiz o Senhor? Como é que é o teu testemunho? Quando preparam a mesa na presença dos seus inimigos. Você perdoa? Você paga a dívida do outro? Você troca a capa e dá também a túnica? Você dá ao outro lado? Ou você compra briga, guarda ressentimento, se amargura, deixa aquilo destruir teu coração, teu lar, a tua vida? Você não dorme mais. Você deixa a raiva a tomar conta do seu coração. Eu não sei. Mas se você quer cuidar bem dos seus, o teu testemunho vai ser intacto. Deus vai guardar. Guarde o seu testemunho, guarde o seu testemunho, guarde o seu testemunho, guarde o seu testemunho. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, quando prepararei a mesa na presença dos seus inimigos. E sabe, quando nós fazemos isso, nós suprimos os nossos. Nós mantemos cheio
um reservatório das expectativas. A Bíblia fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás presente. Será que você tem suprido as expectativas dos seus, da sua presença? Bondade, misericórdia, sacrifício. Sabe, o relacionamento com Deus, ele é cheio de expectativas que são totalmente satisfeitas nele. Como pai, às vezes eu não sou presente, às vezes eu não sou bondoso, às vezes eu não ajo com misericórdia, às vezes eu me sacrifico, outras vezes me sacrifico, outras vezes não. Mas quando procuramos de todo o coração suprir os nossos, e talvez você faça isso de alguma maneira, a força de Deus vem sobre nós. Eu quero ser um pai mais presente. Quantos querem ser? Eu quero ser para os meus. Sim, eu quero estar para os meus sempre. Você deseja isso? Eu quero. Eu quero a ajuda de Deus, porque eu quero suprir eles com bondade e me sacrificar se for preciso. Quantas vezes a gente só fica calado pelos nossos? Você trabalha 2 turnos, 3 para o filho estudar no colégio melhor, para as coisas acontecerem em casa, você guarda sozinho alguns dilemas para que os seus não sofram. Hoje eu queria pedir a ajuda de Deus, para que os nossos, ao olharem para nós, possam aprender como se relacionar, sim, bem com Deus e uns com os outros. Jesus chama Deus de Abba Pai. Abba é paizinho, querido. Era o jeito no aramaico de chamar papai, que as crianças chamavam. A palavra pai é de autoridade. Que na tua casa exista sim intimidade, mas também respeito. Que possamos aprender com Jesus como cuidar dos nossos. Hoje, se você quer pedir ajuda de Deus para cuidar melhor, eu não sei o que Ele falou contigo. Talvez Deus falou para você: filho, usa melhor as ferramentas que eu te dei. Talvez Deus falou para você: ei, deixa eu cuidar de você primeiro. Talvez Deus falou para você: ei, o teu testemunho não está bom em alguns lugares. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas hoje eu queria orar pela sua vida e pedir que Deus derramasse graça e favor para que você cuidasse bem dos seus. Se esse é o teu desejo, fica de pé no teu lugar. Fala: Deus, eu preciso da tua graça, da tua capacitação, do teu favor, do teu cuidado sobre a minha vida de maneira especial. Eu quero a tua graça e o teu poder. Eu preciso da tua ajuda. Levanta assim suas mãos e pede a Deus graça, 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 graça. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida junto com os dos meus irmãos. Eu quero desempenhar bem todos os papéis que eu preciso desempenhar na minha casa. Se eu estou falhando em algo, se os meus irmãos estão falhando, que o Senhor nos faça enxergar. Às vezes é um sobrinho, é um tio, é um pai, é o filho que está precisando, a esposa, e a gente não está vendo. Abre os nossos olhos para enxergar. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a guardar o nosso testemunho, que os nossos possam aprender com o nosso exemplo. Senhor, nos ajuda a usar as ferramentas espirituais para cuidarmos dos nossos. Eu quero pedir que haja unção derramada hoje nesse lugar, que sim, a capacitação do alto possa trazer cura, renovo, restauração, que possamos ministrar os nossos com amor e que a nossa casa seja totalmente abençoada por Ti. Cuida de nós, Senhor. Nos ensina, Pai, a cuidar enquanto somos cuidados.
que o Senhor seja o nosso pastor. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você veio aqui hoje, mas você não experimentou ainda esse cuidado de Deus de forma real, prática na tua vida, você não pode dizer: Ele é o meu pastor. E hoje você queria isso, essa graça. Sabe, eu vinha na igreja há muito tempo, mas eu não tinha esse relacionamento com Deus, onde eu desfrutava desse cuidado do Senhor prático. E aí num dia eu tomei uma decisão. Quando alguém falou: posso orar por você? Eu falei: pode. E naquele dia o Espírito Santo veio sobre a minha vida e eu comecei a ter um novo relacionamento com Deus. Ele se tornou o meu pastor. Talvez você conhece esse salmo, já recitou várias vezes, mas Jesus não é teu pastor. Ele não te guia, Ele não dirige os teus passos. Você nem sabe o que Ele ensinou direito. Mas hoje nesse lugar, eu quero conhecer Jesus. Eu quero que Ele seja o meu pastor e o da minha casa. Aonde você está, se esse é o teu desejo, levanta a tua mão assim bem alto. Tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Levanta: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão assim mais alto, deixa eu ver aqui, ó. Deus abençoe. Mais alguém? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Isso, olha lá atrás, querido. Deus abençoe. Na galeria tem alguém? Faz assim com a mão: Deus abençoe, aleluia. Deus abençoe. Lá atrás, mais alguém? Aleluia. Deus abençoe aqui, meu irmão. Deus abençoe, querido. Aleluia. Quanta gente. A gente vai cantar essa última música e a gente já vai encerrar. Mas você que levantou a sua mão, a gente queria orar pela sua vida, tá? Então vem para cá, pede licença, vem com a esposa, vem com o filho, que você vem com a família. Eu quero que Jesus seja o pastor da minha casa. Eu quero que Jesus seja o meu pastor. Eu quero ter experiências com Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ser guiado por Ele. Eu quero ser dirigido por Ele. Eu quero aprender a cuidar sendo cuidado por Deus. Vem para cá agora, deixa a gente orar por você. E deixa eu te dizer, vai acontecer um milagre agora. Não porque eu vou orar, não, porque você vai orar. E a Bíblia diz que quando a gente confessa Jesus como Senhor da nossa vida, a gente nasce de novo. E o Espírito Santo vai fazer morada no teu coração. Você vai receber essa graça agora. Vem para cá, desce, vem. Você está lá na galeria, vem, desce rápido para cá. Deixa a gente orar por você. Nós vamos cantar essa canção e os pastores já vão orar aqui por vocês. Tem mais gente descendo. Isso. Você que chegou aqui, eu vou fazer uma oração breve. Depois você escuta a orientação do pastor, do líder aí, tá bom? Você vai orar assim comigo. Feche teus olhos e depois assim, diga assim, ó: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor se torne o meu pastor. Eu quero ser cuidado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor. Eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Os pastores vão orar por vocês, vão entregar um convite. Enquanto nós cantamos, adore ao Senhor, celebre a Jesus. Aleluia. És um bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És um bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Vamos orar aqui para encerrar. Pai, obrigado por esse tempo de culto. Que a palavra que ouvimos hoje possa frutificar em nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre cada um de nós. Nos dá uma semana abençoada. Abençoa a nossa casa, os nossos. Nos ajuda a cuidar e sermos cuidados por Ti. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida. Vai na graça de Jesus. Uma semana muito, muito abençoada para você.